Começamos a falar agora sobre um instituto efetivamente ou relativamente recente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu estou me referindo ao estágio probatório. Senhores, o estágio probatório é um instituto que tem uma relação direta com o princípio da eficiência. O objetivo do estágio probatório é proporcionar que os novos servidores públicos sejam examinados, sejam avaliados quanto à sua competência, quanto à sua precisão, quanto à sua efetividade, para que apenas depois eles venham a ser estabilizados no serviço público. Garantindo, portanto, que apenas aqueles que atingirem requisitos mínimos de agilidade, de comprometimento, de responsabilidade, de senso de iniciativa, serão efetivados dentro do serviço público. Estágio probatório é figura prevista no artigo 20 da nossa Lei 8.112, que diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Senhores, aqui, portanto, nós temos um pequeno problema. Vejam só. Nós temos, de acordo com o artigo 20 da Lei 8.112, que o estágio probatório é o período de 24 meses. 24 meses, como todos sabem, perfaz 2 anos. A lei ainda contempla, portanto, um estágio probatório de 24 meses. Porém, é bom que fique bem claro, porém, o entendimento do STF, o entendimento dominante do STJ também, vem no sentido de que o período do estágio probatório deve ser correspondente ao período de estabilidade. E o período de estabilidade é o período de 3 anos. Está lá no artigo 41 da Constituição Federal. O servidor público adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Portanto, este período de estágio probatório de 24 meses, ele não se aplica mais. Se aplica, sim, estágio probatório de 36 meses, correspondente, portanto, a 3 anos. E durante este estágio probatório, ele será avaliado quanto a estes itens aqui, que costumam, sim, cair em prova, senhores. O que nós temos? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tem que decorar estes 5 itens? Infelizmente tem, tá? Infelizmente tem, porque é possível questão de prova. Agora, algumas coisas são importantes que a gente saiba com relação ao estágio probatório. Algumas coisas são muito importantes. Senhores, antes de nós virmos aqui ao slide, eu pediria que nós analisássemos o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 20, que diz o seguinte: o servidor não aprovado no estágio probatório, eu estou falando do parágrafo 2º, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? O servidor que for reprovado no estágio probatório, ele é demitido? Não, nós já vimos antes, ele é exonerado. Ele é exonerado. Não existe nenhuma punição aqui por ele ter sido reprovado no estágio probatório, por não ter atendido os requisitos mínimos do estágio probatório. Ele simplesmente será exonerado, será convidado a se retirar. É, portanto, desligamento sem caráter punitivo. Ou, caso ele já seja servidor estável em outro cargo, ele será reconduzido ao cargo de origem. Tá bom? Hipótese de recondução, inclusive, conforme nós já analisamos anteriormente. Ah, professor, e se por acaso o cargo dele anterior já estiver ocupado? Bom, aí ele vai ficar em disponibilidade, conforme, inclusive, nós já mencionamos anteriormente também. Agora, parágrafo 3º. Parágrafo 3º diz o seguinte, importante. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e paramos por aqui antes, tá?
O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Ponto, parei por aqui. Senhores, significa o seguinte: o servidor em estágio probatório, ele pode desempenhar qualquer atividade de chefia desde que dentro do cargo em que ele ocupa. Por exemplo, o professor de uma universidade federal começou a trabalhar na Universidade Federal. Ele pode ser coordenador? Pode, desde que seja dentro do órgão em que ele atua. Ele vai ser coordenador dentro do departamento em que ele atua. Ele pode ser diretor, coordenador, supervisor, seja lá o que for. Ele pode exercer qualquer função de confiança, pode exercer qualquer cargo em comissão, desde que dentro do cargo em que ele ocupa. Prossigo. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão, do grupo direção e assessoramento superiores, DAS de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes, ou seja, cargos de grande envergadura, cargos de alta hierarquia. Somente poderá, portanto, ser cedido a outros cargos, a outras entidades, outros órgãos, para desempenhar cargos de natureza especial, ou então cargos de direção e assessoramento superiores 6, 5 e 4, 6, 5 e 4, são os de grande hierarquia, tá bom? Pois bem, mas agora vem o mais importante ainda. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, 94, 95 e 96. Então, senhores, vejam aqui. Tá? Aos servidores em estágio probatório, somente se concederão estas licenças e esses afastamentos. As licenças do artigo 81, incisos 1 a 4, peguem lá o artigo 81. Peguem lá o artigo 81 agora, tá? E aí o que a gente vai ter no artigo 81? Não achou ainda? Dá pausa no vídeo e procura. Pronto, vamos lá. Licença por doença em pessoa da família. Que mais? Licença por afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para serviço militar e licença para atividade política. Todas as demais licenças não poderão ser gozadas durante o estágio probatório. Ponto. Tá? E ainda, os afastamentos dos artigos 94, 95 e 96. Quais são os afastamentos? Para exercício de mandato eletivo, para estudo ou missão no exterior e para servir em organismo de que o país faça parte ou coopere. Ponto. É isso. Tá bom? Vou prosseguir. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Professor, não entendi nada. Pessoal, imaginem o seguinte, o cara passa no concurso, está em estágio probatório, e passa no curso para delegado de polícia. Delegado da Polícia Federal. Para delegado da Polícia Federal, tem um curso de formação antes. Antes de tomar posse, tem um curso de formação. Vejam, eu faço o concurso público, passo. Antes de tomar posse, eu ainda vou fazer um curso. Eu tenho direito a me licenciar, eu tenho direito a me afastar para participar deste curso, desde que seja no âmbito da administração pública federal. Ficou claro? Federal. É isso. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. Existem hipóteses, portanto, em que o servidor ele se afasta, porém o estágio probatório fica em suspenso, fica parado. Fica assustado. E começa a correr o período de estágio probatório, aquele período de 3 anos, a partir do momento em que ele retoma. Querem ver quais são esses? Aqui, ó, senhores. Durante todas essas afastamentos, o servidor ficará com o estágio probatório suspenso. Tá bem? Deem uma analisada aí e vamos continuar com exercícios. A posse do servidor público no cargo em comissão ocorrerá no prazo de, olha só, estamos falando de posse mais uma vez,
A posse do servidor público no cargo em comissão, no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Alguém ouviu falar em posse, prazo da posse do cargo em comissão? Não? Então já vai uma dica. Cargo em comissão é um cargo, assim como é o cargo efetivo. Logo, não existe diferença nenhuma entre os prazos para tanto para a posse quanto para o exercício. 30 dias para a publicação do ato de provimento. Resposta correta que nós queremos, letra A. Tá bom? 15 dias da publicação do ato de designação? Claro que não. 45 dias da publicação do ato de nomeação? Não. 60 dias do ato de recondução? Claro que não. E 40 dias da publicação do ato de admissão? Muito menos. Resposta letra A, portanto. Ao servidor em estágio probatório é vedada a licença para o serviço militar obrigatório? Por motivo de doença em pessoa da família? Para o desempenho de mandato classista? Sem dúvida, resposta letra C. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro? Para a atividade política. Senhores, o que significa cada uma dessas licenças? Bom, isso aí é assunto para ser trabalhado em momento específico, certo? Posteriormente nós vamos trabalhar as licenças e aí a gente vai adentrar um pouquinho ao mérito de cada uma delas, tá bom? Mas por enquanto, fica então resposta letra C, ok? Toco adiante. Dentre os fatores previstos na Lei 8.112 para a avaliação da aptidão e capacidade do servidor ocupante de cargo efetivo, durante o estágio probatório, não se inclui disciplina? Sim. Responsabilidade? Sim. Autodeterminação? Não. Resposta letra C. Capacidade de iniciativa? Sim. Assiduidade? Também sim. Nós estamos falando lá do artigo 20 dos seus incisos, portanto, resposta letra C. Mais uma vez, estágio probatório. De acordo com a Lei 8.112, não poderá ser concedida ao servidor em estágio probatório, dentre outras, licença. Olha só, senhores, aqui ó, uma questão muito manjada, uma questão que já caiu em prova da CESP, da Fundação Carlos Chagas e da ESAF, sempre pedindo mandato classista. Licença para o exercício de mandato classista não é admitida durante o estágio probatório. O que é o mandato classista? É aquela licença para ser dirigente sindical, para ser diretor de sindicato, para ser presidente de sindicato e assim sucessivamente. Tá bom? Quando o servidor nomeado em caráter efetivo não entrar em exercício no prazo de 15 dias contados da data da nomeação e provimento efetivo, será demitido a bem do serviço público? Não, claro que não. Do ato de nomeação será demitido do cargo? Não, também não. Da publicação do ato de provimento será tornado sem efeito o ato de sua nomeação? Não. Aqui seria se ele não tomasse posse no prazo de 30 dias a partir da nomeação. Não é o caso. Cuidem bem o enunciado. Da posse será exonerado do cargo? Sem dúvida nenhuma. Resposta letra D de Dinamarca. E ainda, servidor público em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão, inclusive os relativos a funções de direção, chefia ou assessoramento, no órgão ou entidade de lotação em que cumpre o estágio probatório. Tá certo ou tá errado, senhores? Que me dizem? Tá certíssimo, é justamente aquilo que nós temos lá no parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8.112. E o servidor público que, ao término do estágio probatório, não satisfizer as condições estabelecidas para esse estágio, será demitido. Certo ou errado? Errado, porque ele será exonerado. Vejam como as questões são bastante simples. Basta prestar bastante atenção que não há mistério nenhum. Tá bom?